Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao nosso curso de Full Release. Eu gosto quando tá assim, bem animado, cara. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula, continuando falando de provisionamento. Agora vamos trabalhar em equipamentos já provisionados nas últimas aulas. A gente vai trabalhar, atualizar, mexer lá dentro, utilizando outra ferramenta muito importante. Eu tenho certeza que você já deve ter escutado, no mínimo, essa palavra rodar pelo seu cenário aí, cara. Se você já atua na área de TI, que é Ansible. Perfeito. E aí, Vinícius, uma coisa importante aqui sobre isso, a gente sempre prega, né? Infraestrutura como código é o poder de reproduzir várias vezes um cenário em diferentes ambientes, em diferentes clouds, assim por diante. Então a gente prega sempre, pessoal, aqui para vocês. E esse tipo de exercício é importante vocês praticarem várias vezes em ambientes diferentes, em estruturas diferentes, né, Vinícius? Justamente para isso ser exercitado até o ponto de ter a segurança de destruir o ambiente, de recriar novamente, né, Vinícius? E que isso não Uhum, cause um problema para a instituição, né? uhum, Então, beleza. Vinícius, vamos começar a mostrar o que é o Terraform, então, o Ansible, né? Na verdade, nós vamos começar a aula pela aula anterior, né, Vinícius? Uhum. Então, vamos lá. Então, vamos compartilhar aqui. O que nós vamos fazer, pessoal? Então, antes de tudo, enquanto a gente provisiona, até vou nas instâncias de C2 aqui, o Ansible, pessoal, então é Automation for Everyone. O que isso quer Eu dizer? gosto Então, dessa. não importa, né, a regra ou o que são os alvos da sua organização, o Ansible vai mostrar, né, o valor para conectar times, fazer entregas, né, com eficientes e construir, configurar ambientes, tá, pessoal? Como é que a gente instala o Ansible? Nós vamos deixar um link aqui para vocês, né, com installation. Ele existe uma série de fóruns pelo pip do Python, pelo Linux direto no apt-get, pelo download do binário no Windows ou instalador. Então, cada arquitetura, cada sistema profissional tem uma forma diferente de instalar o Ansible, né, Vinícius? A maioria Uhum. deles de forma bem fácil. Então, por exemplo, aqui com o pip rodando install user Ansible, né? Então, nada de complicado. E aí, pessoal, se vocês tiverem Linux, Windows, Mac, vai variar a instalação. Então, esse linkzinho mostra aqui para cada plataforma como fazer isso, né, Vinícius? Perfeito. Se o pessoal tiver aí dúvida de Python, de como utilizar as ferramentas do Python, temos um curso específico de Python na Coffee IT. Isso aí. Tranquilo. Então, uma vez que a gente criado, né, pessoal, o instalado, né, o Ansible, o que que nós vamos fazer? Então, no terminal aqui, eu vou criar aqui, pessoal, deixa eu estou na minha pasta raiz, vou criar uma pasta chamada Ansible, né, aqui, e dentro dessa Ansible nós vamos criar um contexto, tá, pessoal? Nós vamos instalar um servidor de aplicação chamado Nginx, tá, pessoal? Então, esse contexto de aplicação, esse servidor de aplicação, ele é responsável por guardar contexto estático, tem uma aplicação lá que tem uma página web, ele pode ser um load balancer, entre outros. Nessa aula aqui, pessoal, nós vamos fazer um Ansible que é responsável por instalar um servidor web com uma página HTML lá dentro. Então, vamos começar. Então, como esse servidor é static, Vinícius, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos usar um binário do Ansible, né, Vinícius, chamado Ansible Uhum. Galaxy. Depois que eu instalo, ele tem essa opção. Vamos colocar o cenário init de inicialização. E já que nós vamos colocar um contexto static, eu estou chamando aqui de uma pastinha chamada static, pessoal. Então, ele deu ali a static Relo, que foi criada com sucesso. Então, vamos abrir esse folder aqui, pessoal. Então, no nosso VS Code, deve ter aparecido ali, né, Vinícius? Apareceu, apareceu. E aí ele criou para nós a pasta defaults, a handlers, meta, tasks, testes e vars. Vamos ver esses caras aí ao longo das aulas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, nós tínhamos comentado aqui que nós vamos instalar o Nginx, que é um servidor web que ele guarda contexto. E nós vamos colocar aqui primeiro, pessoal, dentro de static, nós vamos criar um arquivo chamado files, que é um diretório, onde vai conter alguns arquivos que nós vamos copiar depois desse servidor estar instalado. Eu vou pegar esses caras daqui, pessoal, tá? E aí vocês vão entender o que a gente vai fazer depois de instalar esse servidor. Então, vou copiar aqui um arquivo de static.cfg
Esse aqui, pessoal, por enquanto, não faz tanta importância. Na aula de Nginx a gente vai entender com calma. Só Isso. paramos para o Nginx poder rodar, tá, pessoal? Então, a gente está dizendo que ele vai atender na porta 80 aqui. E também, pessoal, nós vamos copiar aqui uma pastinha chamada Static, que nela possui uma imagem com o logo da Coffee IT e uma página HTML que só vai mostrar esse logo. Então, bem simples aqui o contexto, né, Vinícius? Perfeito. E que esse CFG, Kleber, importante falar, não se preocupa agora, né? Não, Relaxa, fica esse tranquilo, aqui tá tudo certo. tá tudo certo. Nós vamos criar, pessoal, aqui um arquivo chamado inventory, tá? .cfg. Isso aqui, pessoal, é importantíssimo a gente ter esse tipo de contexto, porque é os locais que a gente pode querer executar. Então, eu vou criar um contexto web aqui, e esse contexto web, pessoal, vai conter um IP, que é um IP static que a gente vai colocar na AWS, depois a gente vai ver essa atribuição lá. E o que que isso faz, pessoal? Esse profile, esse local, é os ambientes que a gente pode rodar. Então, se a gente quiser rodar em produção, quiser rodar em homologação, se a gente quer rodar na Azure, quer rodar na Amazon, enfim, são os IPs das máquinas destino que a gente quer fazer execução, né, Vinícius? Exatamente. Esse é o nosso inventário, né? O nosso parque de máquinas. Você pode colocar, não existe limite, né, Kleber? Você pode colocar o zero ou N, até porque tu pode ter uma entrada vazia, caso não tenha nada colocado. E aqui você vai adicionando. Adicionar um host, pode adicionar. Muita gente até automatiza, Kleber. A hora que pode fazer algumas coisas com o próprio Terraform, na hora de gerar essas máquinas espessas, pega a saída, já adiciona nesse inventory, já, você consegue mexer em várias coisas e vai ficando bacana o seu pipeline. Perfeito. Então, pessoal, o que que a gente vai fazer? Vamos primeiro agora voltar para a aula anterior e vamos fazer a instalação daquela máquina, né, Vinícius? É, Em que ela nós fica tínhamos. desligada, né, para dar uma poupada no Para nós capitalzinho do coffee. poupar o dinheiro, né, pessoal? Então, só recapitulando, nós estamos aqui na pasta C2. Nós vamos dar um Terraform plain aqui, pessoal. Lembrando que nós criamos uma máquina aqui que tem uma chave privada, uma chave pública, tem regras de firewall. Nós vamos dar um apply aqui também para aplicar essa configuração e vamos criar essa máquina lá na AWS. Então, ele está dizendo aqui que sim, que vamos aplicar, beleza? Enquanto isso, pessoal, que ele está iniciando a criação ali, que já começou a instance, nós vamos, pessoal, na AWS, a gente falou que a gente colocou um IP específico. Esse IP, pessoal, é um IP elástico que nós temos aqui. E nós vamos vincular esse IP elástico, pessoal, esse IP fixo, a máquina que nós estamos criando. Então, nós estamos aqui criando uma Coffee VM Ubuntu Coffee NT. Então, nós vamos associar esse IP para quê? Para que não fique um IP que seja, cada restart dela gera um novo IP. Essa máquina aqui vai ficar com um IP fixo, né, Vanessa? Vai ficar com IP Exatamente. que não vai mudar a cada restart, tá, pessoal? Então, essa é a função. Então, essa máquina está inicializando ainda, né, gente? Então, ela ainda não tá readiness, né? Prontinha. Não está prontinha, mas já está com o IPzinho que a gente, né, vinculou aqui naquela instalação. Então, Esperamos que até a hora que nós acabarmos a Oasis, a AWS nos ajude. já terminou o Terraform, pessoal, agora é tempo dessa máquina inicializar. Isso. Então, voltando aqui para o nosso. Deixa eu compartilhar de novo, né? Share screen. Vamos ver aqui no inventory. Pá. Beleza. Aí, pessoal, nós temos a pasta tasks, como a pasta Liso diz, é o que especificamente vai acontecer naquele arquivo, tá? Então, são as tarefas que ele vai executar na conexão com essa máquina. Então, o que a gente quer fazer, pessoal? Primeira coisa, essa máquina pode ter vindo, né, uma instalação ali, é uma máquina que a gente viu lá na aula anterior, que é o Ubuntu, né? E nós vamos rodar, pessoal, o update dos repositórios do Ubuntu, né, Vinícius? Então, para quem conhece Linux, Uhum. né? Vamos colocar aqui update repositório. O que que nós vamos fazer com ela? Vai fazer um shell, né, pessoal? Esse já é um primeiro script aqui do Ansible. E o shell que ele vai fazer é um apt.get update. Então, a gente está entrando na máquina lá e vai fazer uma atualização dessa máquina. E aí, Vinícius, vamos dizer que a gente precisa ser root. Então, become yes. Então, que a gente precisa rodar com um root. Exato. Então, pessoal, o que que a gente fez? Por enquanto, nossa primeira task, nós somente vamos lá atualizar essa máquina
né, com as últimas atualizações, né, do sistema operacional. Vamos tentar rodar essa primeira, Vinícius, ver se Será vai? que vai? Será que Vamos vai? lá. Tem que ir, né? E, Esperamos que vá. então, o que que nós temos que fazer também, pessoal? Eu vou criar um arquivo aqui chamado nginx underline install underline YAML, e eu vou jogar um comando, pessoal, para ficar para vocês aqui justamente de como ele vai rodar, tá? Então, esse cara aqui, pessoal, o que que ele vai ter? Ele vai ter o que que eu quero que ele rode. Então, ele vai ter os hosts. Lembra que eu criei aquele profile lá chamado web, né, no inventory, no catálogo. E eu vou dizer, né, pessoal, que eu quero quais rolos que eu quero que rode. Nesse caso aqui, nós vamos rodar a static, né, pessoal? Então, essa aqui é a que nós criamos. Nós podemos fazer rodar várias Exato. regras, né, de forma sequencial, de acordo a gente der aqui o procedimento. Vou criar também esse arquivo do Redmond, já estava criado aqui, vou apagar ele. E vou colar um comando aqui, pessoal, que é o que nós vamos fazer para fazer a instalação dessa máquina aqui. Vou copiar na cara grande aqui, ó. E vou explicar para vocês. Nós vamos usar o Ansible Playbook. Vamos passar que a gente quer rodar em cima do Inventory CFG, que é aquele IP que nós colocamos. Vai rodar em cima desse arquivo que nós fizemos agora, de install. E nós vamos passar como private key aquela private key que nós criamos lá no Terraform, né, Vinícius? Então, aquela que nós tínhamos criado lá atrás, né? Na aula passada, Na né? aula passada, né? E o que que nós vamos fazer aqui também, pessoal? Deixa eu sair e voltar para a raiz aqui. Perfeito, aqui que nós precisamos Aí, estar. show. E como nós já rodamos essa máquina várias vezes, Vinícius, eu tenho um comandinho que eu vou tirar ela do meu histórico aqui, pessoal. Então, eu vou só dar um history pipe grep-i ssh-q. Por quê? Como a gente já conectou o SSH nessa máquina, para quem não conhece, o SSH ele guarda as chaves de conexão. Então, Uhum. nós estamos removendo, pessoal, essa chave de conexão aqui, justamente porque a gente não quer que ele use a chave antiga. Então, ele está dizendo, olha, a gente tem esse host aqui, foi encontrado, e eu estou removendo ele da minha lista de hosts. Toda vez que mudar a chave SSH, pessoal, vocês precisam fazer isso, justamente para que não gere um problema ali na instalação. Vamos largar esse comandinho, então, Vinícius? Bora. Vamos lá. Então, vou Ansible Playbook, passando o inventário, a chave privada que nós criamos lá, e vamos largar aqui. O que que ele disse? No hosts matched. Ele Agora não, tá indo. ele não, Ele só não, não achou do web ali, né? Qual que tu botou? ele não É que eu achou? acho que tu não passou, é que tu não passou o profile web, né? Não Tem que passei para o botar no wall, FileWare? né? Deixa eu ver aqui. Não, Du, 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 passou. du, du. Qual o Pode botar no profile web ou tu pode botar no wall ali dentro do inventory, se tu quiser achar. Pode ser também, né? Deixa eu ver aqui. É, ó. All. E Aí, aqui nós tínhamos. Ah, não, mas estava o web. O que será que ele não ué, achou? Hosts, web. Vamos só ver aqui. estranho. Rolos. Static. Deixa eu trazer para cá. Esse cara. Perfeito. Aqui, static. Vamos voltar para cá. TWD. E vamos de novo nginx install. Em seu playbook, nginx install a chave e no nginx install YAML. Vamos ver aqui. Private key. Perfeito. Ubuntu. Entrou, foi. Não achou aí no host. Ele está dizendo que o É que o inventário, home, Kleber, ele está dizendo que o inventário não é válido. Deixa ele eu não ver. achou. Ah, cara, eu acho que tá faltando um espaço ali no teu stat, não tá no teu IML ali. Não, na verdade o nome do arquivo tá errado, Vinícius. Olha só. Olha ali, Inventory. ali, ó. Tá aqui, Agora foi. tá aqui, ó, pessoal. Tá errado. É, tá um I. Faltou um N aqui, ó. Tá, pessoal? Por isso, Inventory. ó. Então, Agora sim. ó, agora sim, ó. Então, vamos lá, pessoal. Vou rodar de novo o comandinho. Então, é coisa boa que aconteça para a gente poder achar falha. Agora sim. Então, ele vai conectar na máquina. Ele já achou. Vai Oh, fazer um yes. SSH. A gente vai adicionar o SSH na lista de hosts conhecidos. E ele vai conectar nessa máquina e vai começar a fazer o procedimento de instalação, como a gente escreveu aqui. Que a primeira coisa que a gente fez
foi dar o update do repositório. Então, ó, ele conectou na máquina, deu OK. E agora ele está Isso. atualizando o repositório, está dando um apt-get lá e atualizando as dependências. Mas, por enquanto, tudo certo, né? Mas Tudo vamos... certo. Pode ver que. E dá pra ver que tá funcionando porque tá meio demorado, né? Isso aí. A gente pode colocar uma saída, pessoal. Na próxima aula a gente vai ver as saídas e debugar. Pode. Ele diz assim, ó, eu rodei, né? Deu um warning aqui, mas deu tudo certinho, né, Vinícius? Conseguimos rodar, né? Vamos criar um Pode. outro rapaz aqui. Esse cara aqui, pessoal, nós vamos instalar NGINX. Então, nós vamos fazer um install do NGINX, né, pessoal? Uhum. E nós vamos rodar um apt. Então, o que ele está falando que eu devia ter feito lá em cima é o que a gente está fazendo aqui, pessoal. Então, o que que é? apt, dois pontos, o name, igual NGINX, né? Isso. State igual latest. Então, a gente está pedindo para ele para instalar, né, pessoal, o NGINX na máquina. Eu podia fazer tudo isso só no final, tá, pessoal? Eu estou fazendo passo a passo para vocês verem. Então, aqui nós vamos mandar de novo, pessoal, rodar o playbook e ver se ele instala o NGINX lá na máquina, né? Então, tá começando a andar, né, Vinícius? Tá Tá, sendo, tá fazendo mais, ó, fazendo update. o Upgrade Vai demorar um pouquinho Repository mais agora. vai instalar no Nginx, né? Então, estamos indo. Então, mais um. Enquanto ele vai fazendo. Agora, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar o start do Nginx. Então, queremos startar, né, Vinícius? Isso. Qual service? Temos que dizer o que a gente quer startar um service, cujo o name é NGINX. Então, a mesma coisa. E a gente quer que o estado dele, né, seja started. Então, a mesma coisa, é uma DSL. Isso tudo nas documentações, pessoal. O Ansible tem milhares de plugins, né, Vinícius, de conexão. Isso. Então, de qualquer forma, pessoal, a gente vai ter que ler a documentação e entender para que que serve. E a mesma coisa, pessoal, eu quero que ser root, né? Então, vamos lá. Vamos rodar mais aqui, Vinícius, só para ver se... Vamos de novo. E Vamos de novo. o que que acontece, Kleber? É importante porque você é basicamente um script. Você tem que saber exatamente como o passo a passo que vai ser feita essa execução lá dentro da máquina, Isso né? aí. Então, e aí você vai scriptando dentro desse YAML como se fosse dentro, né, da máquina, fazendo um shell, movendo arquivos para lá, como o Kleber está fazendo agora a teste de copiar os arquivos, instalando via apt-get, é scriptar a instalação. Isso aí. O que nós vamos fazendo, pessoal? Estamos fazendo um copy, né? Então, agora a gente copiou aquela pastinha ali, né, Vinícius? Então, a gente precisa levar esses arquivos lá para o servidor. Então, nós vamos Uhum. dizer agora que o arquivo está aqui na Files, né? Ele está dentro de NGINX, acho que é isso que está o diretório aqui que nós tínhamos criado. Files, NGINX e static session. Isso aí, só files e static.cfg. Isso, né? Isso aí, isso aí. E nós vamos copiar para qual destino, pessoal? Aqui a gente tem que dar o destino na máquina. O destino da máquina, pessoal, é barra etc. Então, o Nginx fica instalado nessa região lá na máquina. Barra sites available, aqui. Barra static.cfg. Então, esse é o nome do arquivo que a gente está criando lá, né? E Não é? também, Acho que tu inverteu o i ali, Clebão. vamos ver aqui, e O i. become yes. Qual? Não é available? Available, ali. Ah, não, pera. Available. Ali, ó. Available. Agora Ali, sim. rapaz. Na hora como tá fazendo certo, né, pessoal? Vamos de novo, vamos rodando. Então, a nossa esperança é que ele copie, então, pessoal, esse arquivo aqui, né? Lá para dentro da máquina. lá para dentro da máquina, né? A mesma coisa nós vamos fazer aqui, pessoal, com os outros conteúdos. Já vamos chegar lá. Então, tá dando update. Perfeito. E aqui, Vinícius, o que que nós vamos fazer? Nós vamos criar um link simbólico. E que é isso, pessoal? A Nginx tem um arquivo chamado default lá, né, Vinícius? Isso. E esse arquivo é o que tem a configuração dele. Então, nós vamos fazer o quê, pessoal? Nós vamos criar um link simbólico aqui. Criar link tudo por certo por enquanto, né? Tudo certo. Tudo rodando. E aí, pessoal, o que que a gente vai fazer aqui? O link simbólico, pessoal, a gente tem que dizer o file, né? Então,
que a gente vai rodar. Então, nós estamos usando outra API, File. E aí, pessoal, nós vamos dizer qual que é o source. Então, eu vou copiar aqui, pessoal, só para a gente não perder a mão. Esse é o destino que eu quero, né? Uhum. E para qual destino que eu quero copiar. Então, a mesma coisa aqui, o dest, pessoal, na Nginx tem uma parte chamada Sites Enabled, né? Que é Isso. quais estão os habilitados, e nós vamos chamar aqui de arquivo default. Então, vejam que, de novo, a gente conseguiu. E qual que é o state, pessoal? O state é link. Então, é um link simbólico, está fazendo um link com o arquivo, né? E a mesma coisa, become yes. Então, de novo, estamos com permissão root lá dentro. Vamos rodando e vamos para o próximo. Agora, pessoal, nós vamos copiar dois arquivos aqui, tá? Isso aqui eu vou copiar direto, pessoal, porque nós já vimos. Então, nós vamos copiar o conteúdo da pasta, né? Então, deixa eu trazer para cá, que ele desformatou, ó, Vinícius. Vamos trazer isso aqui para cá. Vamos trazer isso aqui para cá, isso aqui para cá e isso aqui para cá. Funcionou? Uhum. Então, vai fazer copy. Beleza. Então, o que que nós estamos fazendo, pessoal? Nós estamos copiando toda a pasta static, né? Aqui, Uhum. local. Para onde? Para dentro lá do nginx, no barra var www.html, que é o local que ele respeita, né, Vinícius? Para ler os conteúdos estáticos, né? Então, até aqui, por enquanto, nada de novidade. Vamos mandar rodar de novo e vamos para o próximo comando. Então vejam, pessoal, que a gente pode ir fazendo isso, né? A tarefa de automação, exercitando, né, Vinícius, e validando o meu script, né? Então, name agora, pessoal, vamos fazer um restart, né? Então, restart nginx, mesma coisa. O que que sairia isso? É a etapa final, então, do meu serviço, name nginx. Então, é o que eu quero fazer o restart. State, pessoal, eu quero que ele esteja no formato restarted, né? E além disso, que eu seja root, né? Que eu esteja grande nessa máquina, pessoal. Se tudo isso der certo, na próxima vez que a gente rodar, Vinícius, aquele IP tem que aparecer um Uma conteúdo, imagem nossa. uma imagem nossa, né? Então veja que a gente fez o conteúdo. Vamos rodar a última rodada, pessoal. E esse nosso amigo aqui, ele tem que estar aparecendo com conteúdo web, né? Deixa eu pegar já esse E o, IP. e o que que é importante? Vocês estão. Pessoal, vocês notem que a cada rodada que o Kleber manda executar, o verdinho, o que acontece? É o que ele alterou. Os outros que não precisou de alteração lá na máquina, que ele bateu na máquina, por exemplo, foi instalar o Nginx. O Nginx já estava instalado. Ele fica verdinho, não mexeu. Aí você pode ver que o update, quando você dá um update no apt-get, obviamente ele sempre vai bater no repositório do apt-get, nos repos, e se auto-atualizar para botar o hash mais atualizado. Daí ele marca como change, né? Fica amarelinho ali. E no final ele diz, olha, cara, nessa tua execução, eu alterei um e deu ok com 7, por exemplo. E aí, toca a ficha. Isso aí. Perfeito. Então aí, pessoal, só para a gente garantir, essa máquina foi criada agora às 17h21, agora, né, dia 9/3. Uhum. A gente atribuiu aquele IP, e esse IP, pessoal, na porta 80, ó, está respondendo com aquela imagem que a gente colocou aqui, ó. Então, o que que a gente vai fazer agora? Só para validar, eu posso vir nesse HTML aqui, pessoal, e aí a gente está falando de alteração a quente, né, Vinícius? Isso. Esse tipo de coisa aqui, pessoal, é o que nos garante ter que fazer isso várias vezes, uma correção, uma modificação, e isso, pessoal, ser, né, sem medo, né? Porque a gente viram quantas vezes a gente exercitou o script, foi exercitando, foi evoluindo, e isso quando eu vou sair de um ambiente para outro, pessoal, é simplesmente dar o play e isso vai estar aplicado de forma automática. Então vejam que esse exercício constante, a gente validando, de a gente executando, vai nos ajudar que quando a gente tiver que subir várias máquinas em produção, a gente pode dar o play sem medo, né, Vinícius? Que vai estar já de E forma outra, satisfatória, né?
Gente, quanto mais automático, quanto menos interação humana, manual, em qualquer ponto de ambiente de máquina, não vai, a chance de falha diminui drasticamente. Então, fiquem tranquilos, automatizem tudo, façam scripts para tudo, porque isso é um bom padrão de governança, né? Tudo que você tem que fazer, faz um script. Eu preciso atualizar a máquina com tal versão de tal software. Faz um script, manda ele em todo o parque, né, Kleber? Manda rodar em todo o parque, porque vocês viram que é muito simples. Ó, já apareceu ali, ó. Já apareceu, já dei um Ctrl F5, ele já atualizou o servidor de aplicação e já deixou disponível ali o conteúdo. Então vejam, pessoal, como é simples, né, a gente fazer assim, essas execuções, essas configurações de forma automática. Então, em poucos minutos aqui, eu e o Vinícius, a gente criou uma máquina e já instalou um Nginx nele, né, e configurou. Então, fazer uma atividade automatizada, né, uma atividade de execução de repetição, é o que a gente busca, né, com exercício de infraestrutura como código. É cada vez Exatamente. isso ser, né, descartável, né, pessoal? A gente não tem que ter medo de jogar fora e refazer, porque essas ferramentas vão ajudar a gente ter ambientes descartáveis e que possam ser recriados rapidamente. Acho que é isso, Aí. né, Vinícius? Kleber, não adianta. Esse é o futuro, né, da infraestrutura. Isso aí hoje o que grandes companhias trabalham dessa forma, né? Porque você pensa em data center com múltiplas máquinas, centenas, milhares de máquinas, é basicamente inviável, né? Ficar uma, ticket, a pessoa perder muito tempo, não. Manda executar e acabou. Perfeito, Beleza. gente. Próxima aula vamos fazer um load balancer, né? Que é, Isso. que é ele vai ficar fazendo balanço de carga, né? De- jogando execução para um servidor ou outro. Espero que tenham gostado, pessoal. E dúvidas, nos deixem aí nos fóruns ou no Recado. WhatsApp. Valeu, galera! Valeu, gente. Até mais.